João, capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. No Evangelho de João, nesta passagem, nós temos João Batista, que após receber a notícia sobre os batismos que Jesus também estava fazendo, mesmo o próprio Jesus não batizando, ele então João se posiciona a respeito disso, dizendo que convinha que Jesus crescesse e que João fosse diminuindo, e a história de João seria ali abreviada, porque ele seria preso depois e ele morreria. Contudo, a lição que fica para nós é a humildade. A humildade em entender qual é a posição, qual é o chamado, qual é a história que Deus colocou para cada um de nós escrevermos nesta vida. Se João não tivesse entendido o propósito dele, que era vir preparar a chegada do Messias, João não teria entendido que o ministério dele iria diminuir e o de Jesus iria crescer. Mas tudo já estava determinado. E João, entendendo isso, manifestou ali que o ministério dele diminuiria e o ministério de Jesus cresceria. E João nos ensina a entendermos isso, que a nossa posição ela deve ser entendida e com humildade deve ser aceitada. Quando nós entendemos que a nossa posição em certas situações são posições de respeitar o outro, de respeitar a posição de outra pessoa, nós somos humildes o suficiente para saber até onde devemos ir. E isso é para toda a nossa vida, em todos os momentos, em todas as situações. Nós devemos respeitar aqueles que, de certa forma, são uma autoridade diante de nós e estão à nossa frente. Porque, em certos momentos, nós devemos entender que o outro está em um momento de crescimento e nós ali devemos respeitar isso. Nós devemos entender que a posição que aquela pessoa está ocupando é uma posição que naquele momento é um destaque para ela. É um momento onde nós devemos humildemente reconhecer e entender e, se necessário, prestar auxílio. Porque João entendia bem que o ministério de Cristo era o ministério definitivo. Era o que ficaria dali para frente. E que a missão dele era anunciar a chegada desse ministério. E que essa lição de humildade nos mostre que nós, em várias situações, não somos o foco. Em várias situações, nós não somos os mais importantes. Que com humildade nós temos que entender que o nosso próximo muitas vezes será o foco. E acima de tudo, a lição final que fica para nós é que sempre convém que nós diminuamos, que nós sejamos menores e Cristo cresça através das nossas vidas. Assim como João entendeu que ele era apenas um instrumento para a chegada do Messias, nós possamos entender que nós somos instrumentos que vão levar o nome de Cristo e que Cristo cresça e a nossa pessoa seja diminuída e o holofote nunca seja em nós, mas sim na cruz, no Cristo ressurreto. Amém.